Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento do mercado. Quem fala de Pinheiro, canal Duque Invest. E hoje vamos falar um pouco sobre o início da semana, aí, segunda-feira, dia 28 de setembro. Vamos falar sobre um resumo aqui de alguns papéis que eu destaquei, que eu vi como alguns papéis que chamaram a atenção no pregão de hoje. Então aí tanto na ponta positiva como na ponta negativa, né, na ponta de baixa. O Ibov começou a ter interessante no dia de hoje, aí, tendo aí uma alta, chegou a ter uma alta aí de 1,44%, mas depois devolveu tudo e ficou em queda em 2,41%, reforçando ainda mais esse viés aqui de continuação de baixa, logicamente. Tendo em vista que a expectativa é vir buscar aqui essa região dos 93.185 pontos, né? Mais aproximadamente. Se vier perder essa região, a próxima faixa eu vejo aqui na região dos 90 mil, seria outra faixa de suporte aqui no Ibov, no Ibovespa. Fora isso, ainda não tem nenhum sinal claro de reversão de tendência, ou seja, da reversão que está de curto prazo de baixa para uma reversão aí de alta, ainda não, né? Trazendo aqui como destaque na ponta positiva, começando com positivo, pose 3 aí, uma altazinha, uma alta de 6,74%, mas ainda dentro de um viés de baixa, né? Por mais que fechou acima dessa região aqui de acúmulo de preço, mas a gente pode ver claramente que o preço vem fazendo topos e fundos ainda descendentes, né? Gerou um padrão de queda aqui de impulsão, mas fora isso eu ainda vejo ainda como um leve toque aqui nessa região dessa LTB aqui que vem pose 3, né? No caso eu vejo até mais aqui uma relação de canal, ou seja, o preço vem dentro de um canal fazendo topos e fundos ascendentes. Então a expectativa ainda é que continue no movimento de baixa. Para haver uma reversão dessa tendência, ou seja, sair de uma região de tendência de curto prazo, de baixa, né, de um viés baixista para um viés de alta, seria aqui justamente, primeiramente, gerar um candle que feche aqui acima dessa faixa da minha LTB. Em seguida, faça um pullback e deixe um fundo maior do que esse anterior. Aí, padrão de candle ou pivô de alta seria a possibilidade de trades em positivo. Fora isso, eu prefiro ficar de fora do papel. Se eu for olhar em relação às médias, eu posso ver claramente que minhas médias ainda estão inclinadas para baixo, né? A minha média 200 fez inclinação para baixo, a minha 20 está aqui, a 9 que ela fez essa inclinação aqui para cima, deixando aqui armada aqui um setup 9.1 de compra, que seria justamente na superação da máxima, stop na mínima, seria a possibilidade de eu pensar em trade. Só que se eu for olhar em relação à relação de risco-ganho, eu posso ver que entre a máxima e a mínima financeiramente é um risco aí de aproximadamente 38 centavos por ação, né? Mas tendo em vista que ainda eu tenho essas regiões aqui de resistência e levando em consideração que aqui passa uma LTB. Então, pensando nessa perspectiva, eu prefiro ainda ficar de fora em pose 3. Destaque também aqui no nosso fechamento, Home 3 aí com uma alta de 5,58%, fechando, vem dois pregões, né? O pregão de sexta-feira aqui, um baita de um candle, deixando aqui um baita de um gap, e hoje novamente abrindo em gap, novamente fechando acima dessa região, desse topo atual, que seria justamente aqui, ó, perna de impulsão, perna de correção, deixou um topo maior do que esse anterior, e aí o papel conseguiu ganhar fôlego nos dois pregões, ou seja, de sexta-feira e de segunda conseguiu superar aqui as máximas e fechou acima dos R$12,90, né? Fechando ali em R$13, ou desculpe, em R$12,81, né? Então, se eu fosse pensar em alguma possibilidade de trade, logicamente eu preferi fazer que ele fizesse
uma correção desse movimento. A gente vê que o papel ele não está em uma perna de impulsão saudável. Seria como assim? Seria aquele movimento que vai inclinação assim de 90 graus. Ele não, ele está meio que inclinado aqui para cima, né? Ele está bem assim, a gente pode ver que ele está desse jeito. Ele não tem uma inclinação assim. Então eu preferia que ele fizesse uma correção padrão de Kendo. Pode ser até mesmo aqui nessa região aqui, desses topos aqui, dessa faixa de resistência que agora vai passar como suporte. Aí padrão de Kendo seria a possibilidade de trade em Home 3. Fora isso, eu prefiro ainda ficar de fora do papel, apesar que ela teve uma alta absurda aí, se eu levar em consideração os últimos pregões. Deixa eu pegar aqui da mínima para a máxima, né? Ou seja, de quinta-feira para hoje, já deu uma alta de 20% aí nas ações da Home 3, né? Bem parecido com a IRBR3, né? Que teve uma alta absurda nos últimos 3 pregões da semana passada. Destaque aqui também em DTEX 3, uma alta aí de 4,84%, fechando aqui acima. Deixa eu ver se chegou a fechar. Não chegou a fechar, mas chegou a violar justamente essa região aqui dos R$18,09. Então, o que eu vejo em DTEX? Perna de impulsão, perna de correção e está buscando o quê? O pivô aqui em cima dessa região. Então, eu acho que não é válido, eu vejo como válido ainda colocar meu stop aqui, certo? E buscar o rompimento dos R$18,09. Então, na superação aqui ainda dessa faixa de preço de R$18, eu poderia até colocar o ponto de entrada em R$18,10 ou R$18,12 e o stop aqui abaixo desse fundo. Para mim vale a pena ainda eu me posicionar em DTEX. Deixa eu só dar uma olhadinha pelo gráfico diário, ver como é que ele está pelo gráfico de 60 minutos. Pronto, um gráfico de 60 minutos. Então a gente pode ver que ainda está nesse movimento, né? Deixou aqui um candle que a gente chama de martelo. Aqui deixou um martelo pelo gráfico de 60 minutos, perna de impulsão, martelo. Então fazendo com que haja uma continuação desse movimento aqui para cima, né? Já que é um padrão de candle de continuação de movimento, né? Então aí deixou um candle bastante interessante. Então ainda eu posso pensar em trade se o preço vier superar justamente aqui os R$18,09, eu posso colocar o que? Pelo gráfico de 60 minutos, em vez de eu colocar aqui nesse fundo aqui, que é justamente o que faz a referência do gráfico diário, eu poderia até considerar esse fundo aqui e meu ponto de entrada aqui. Posso colocar meu ponto de entrada aqui na superação dos R$18,10 e meu ponto de entrada aqui abaixo desse fundo. Então eu posso pensar nesse trade no pregão de amanhã. Seria a possibilidade em DTEX para mim se posicionar em DTEX. Destaque também em MBR3, uma alta de 3,92%. Uma alta de 3,92%, e o que me chama a atenção é que aqui a gente está justamente próximo do fundo histórico aqui do Covid, que está aqui por volta dos R$5,87, né? Então teve esse movimento, bandeirou aqui, fez o movimento também, está fazendo uma correção novamente, e o que me chama a atenção no candle de hoje é justamente aqui um candle que é um candle de reversão de movimento, ou seja, um candle de padrão de baixa, que a gente chama aí de estrela cadente. Então, deixando aqui uma estrela cadente, supostamente em uma região de resistência. Aqui eu tenho uma região de resistência, né? Então eu posso considerar aqui uma região de resistência, e deixou para mim uma estrela cadente dentro de um movimento de perna de correção, ou seja, um microtopo. Deixa eu só apagar aqui. Um microtopo maior do que essa região e maior que esse aqui. Então tem um perna de impulsão, correção, perna de impulsão, correção. Tem um topo menor do que os anteriores. E aí me deixando aqui um padrão de candle, que a gente chama de estrela cadente, que se no pregão de amanhã ele vier
superar, ele vier perder a sua mínima, stop aqui um pouco acima da máxima, seria possibilidade de trade em BR3. Só que tem um fator negativo, que a gente está aqui bem próximo da região histórica, né, do Covid, ou seja, ali a região aonde o preço chegou na sua maior baixa em relação ao Covid, ali próximo de R$ 5,87, certo? Então, se a gente for levar em consideração que isso aqui é uma faixa de suporte bastante importante, então aqui a minha relação de risco-ganho, eu tenho uma relação que não chega a ser de 1 para 1. Então, pensando nessa perspectiva, não seria nem interessante pensar em venda amanhã, certo? Mas, se eu levar em consideração, digamos, um cenário teórico, digamos que, de fato, em BR esteja disposto, aí, os vendedores aí estejam dispostos a fazer com que o preço ele caia mais ainda, ou seja, se os compradores não tiverem força de sustentar aqui essa região dos R$ 5,87, gera aí essa expectativa que possivelmente venha aqui gerar um candle que venha a perder aqui essa região dessas mínimas aqui e possivelmente até mesmo a mínima aqui dos R$ 5,87. Então, seria uma forma até de um trade meio que como posso dizer, um trade meio que ousado, certo? Tendo em vista que o cenário está em viés de baixa, o gráfico está mostrando para mim que ele está uma tendência de queda, é visível uma tendência de queda, certo? Se eu diminuir aqui o zoom, eu vou ver que é uma tendência de queda clara. Me deixou um candle que me traz essa menção de continuação de movimento, ou seja, de continuação deste movimento aqui, né? Ou seja, um movimento um candle de reversão do movimento, perde de correção, deixou um candle que traz a conotação de padrão de baixa. Se eu for ousado, eu posso pensar em um trade nessa expectativa que rompa aqui os R$ 5,87. Eu posso ser ousado e entrar vendido. Se o mercado vir e me estopar, se for o caso, qual é a relação do meu stop? Deixa eu só ver aqui a relação do meu stop. Fica aí aproximadamente 55 centavos por ação, né? Seria um stop de 55 centavos por ação, né? Mas aí tem alguns fatores, tem um volume aqui financeiro que foi bastante acima da média desses últimos volumes aqui também. Então, traz essa conotação que amanhã possa vir gerar também outro candle, desde que esteja também um volume financeiro também bastante expressivo, acima da média, né? Mas ainda eu estou bem otimista, ou seja, assim, pensando, já eu não gosto de operar na ponta vendedora em ações, porque eu acho chato, questão de alocação, de garantia para venda descoberta, eu acho chato pra caramba, mas eu poderia pensar sim, de ser ousado e pensar em vender aqui nessa operação da mínima, stop na máxima, seria um trade ousado, não seria uma relação 1 para 1, mas na expectativa que vem aqui perder a mínima dos R$ 5,87. Então eu vou ficar nessa expectativa para amanhã. E por último aqui destaque na alta aqui, BID 4, o setor bancário até que começou bem, né? Iniciou bem aí, só que com o passar do mercado acabou ficando em queda a maioria dos papéis do setor financeiro. Alguns tiveram uma leve alta e um deles foi BID 4 aí, com alta de 2,24%, mas a gente pode ver que é um candle de indefinição em cima da região de resistência. É um candle que tem aí uma expressão de um doji, a gente pode chamar aqui de um doji, né? Então, ele tem dentro da questão psicológica, né, da sua colocação, se é em uma região de resistência ou suporte, ele pode trazer pode ser um padrão de alta, mas dependendo do contexto, é só mais um candle neutro. Então aqui eu vejo mais como um candle de reversão do movimento, ou seja, desse movimento aqui, e dando a continuação para baixo em BID 4. Então, como eu falo para baixo, é justamente aqui, tendo em vista que a queda lá do Covid vai estar aqui, né, o preço histórico da queda do Covid vai ser lá nos R$
R$1,93. Então ele está o que? Ele está justamente ensaiando aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que para mim ele está ensaiando. Ele está ensaiando uma bandeira. Perna de impulsão, no caso o mastro, a minha bandeira está dentro de um canal. Se perder aqui essa mínima aqui, tendo visto que eu tenho um candle que tem uma expressão de doji, pode ser um doji, pode ser chamado de doji ou uma estrela cadente, está bem parecido com a estrela cadente. Se eu ignorar aqui essa máximazinha aqui, desculpa, esse paviozinho aqui, então fica uma estrela cadente. Então me traz, eles têm esse fator psicológico de padrão de baixa. Então se amanhã perder a mínima aqui, stop na máxima, tendo em vista aqui para baixo, se passar dessa região aqui dos R$17,20, as próximas faixas de suporte, eu vou ter lá, eu vou ter as próximas faixas de suporte. Deixa eu só ver aqui para vocês, com vocês. Eu vou considerar aqui essa região de suporte nos R$13,02, e se vier perder aqui os R$13, eu vou ter por aqui na faixa dos R$10,74. Então seriam as próximas faixas de suporte em BID 4. Então ele está bastante bonito, está aqui dentro de uma bandeirazinha, meu mastro. Então, dentro de uma bandeira, se perder a mínima aqui desse candle, que é um candle que tem uma conotação psicológica, de padrão psicológico de baixa, stop acima da máxima, ponto de entrada na mínima, e o céu aqui, ó, a relação até bem melhor, uma relação talvez de 1 para 3 ou para 4, se vier justamente rompendo aqui essa região aqui, ó. Então eu posso antecipar o trade e ficar na expectativa de perder esse fundo aqui, gerando pivô de baixa. Então a próxima faixa de suporte que BID pode vir buscar é justamente aqui nos R$13,02. Então eu vou ficar bastante atento na ponta vendedora em BID 4. Deixa eu ver como é que seria a questão do stop aqui. Deixa eu só colocar aqui o meu ponto de stop. A mínima foi lá no R$17,87. R$17,87. Stopzinho na máxima. Então eu tenho uma relação de R$1, um risco de R$1 por ação posicionada, para vir buscar aqui um ganho de R$2,08 por ação. Mas tendo em vista que, se eu for olhar no vazio gráfico, a minha próxima faixa de suporte aqui nos R$13. Então eu tenho uma relação até mesmo, aí talvez dá o que? Uma relação de 4:1, né? Arriscando 1 para vir buscar aqui 4 vezes o risco. Se perder essa mínima aqui, meu amigo, pode ter certeza, não vou dizer que é certeza que o mercado é soberano, mas na teoria aí, a próxima faixa que pode vir buscar é os R$13,02 em BID 4. Então tá bonito demais para venda. Reforçando, não é recomendação de compra e venda, tá, pessoal? Isso aqui é o meu operacional e possivelmente vou estar me posicionando aqui na venda em BID 4. Não estou passando recomendação de compra e venda, certo, pessoal? Começando aqui com destaque negativo em Gafisa 3, uma queda de 8,11%. Para mim foi mais um pullback, veio fazer o pullback, deixou aqui um engolfo, engolfou aqui essa barra aqui. Então eu posso até pensar stop em ponto de entrada abaixo dessa região aqui de mínimas. Deixa eu só mostrar para cima, abaixo dessas mínimas aqui eu posso pensar em pontos de entrada como venda, certo? Mas aí eu tenho aqui uma região de suporte aqui que está aqui por volta dos R$3,98. Então poderia ou antecipar o trade, tendo em vista que eu tenho essa faixa de suporte, ou poderia pensar na superação desse pivô de baixa aqui, perdendo os R$3,98. Então, se vier acontecer isso, próxima faixa de suporte é lá nos R$2,86. Então, que daqui uma relação de risco-ganho aí quase 3:1, tranquila aqui em Gafisa 3. Isso na ponta vendedora. Destaque aqui em Elbor, uma queda de 5,63%.
Está bem parecido ali com Gafisa em relação a movimento. A gente pode ver que houve um rompimento aqui de uma região de suporte, que agora passa a ser como resistência. Acúmulo de preço aqui, a gente pode ver, então, acúmulo de preço, então, que eu posso considerar tranquilamente aqui uma região de range, uma lateralizaçãozinha aqui, um acúmulozinho de preço, e eu posso pensar em que? Eu posso pensar em trade na perda aqui da mínima dessa região aqui, ou seja, da mínima desse meu triângulo, desse meu retângulo aqui. E aí, se eu for levar em consideração as próximas faixas de suporte, eu vou ter aqui suporte em R$ 8,95 e depois eu vou ter aqui em, deixa eu só ajustar aqui, eu vou ter aqui também nos R$ 7,15, então seriam as próximas faixas de suporte em Elbor 3. Então aí eu posso pensar em venda também na perda da mínima aqui. Tá bonito também o gráfico na perda da mínima aqui. Dá para fazer 1 para 1 aqui, certo? Um stop aqui acima. Dá para fazer uma relação de 1 para 1. Se perder aqui os R$ 8,95, dá para ficar posicionado até os R$ 7,15. Então seria aí ao todo talvez uma relação de 3 para 1, fazendo parcial aqui nos R$ 8,95, tranquilo, em Elbor 3, tá? Um gráfico bastante bonito também para venda. Destaque aqui na ponta negativa em Educ 3, uma queda de 5,35%. Está ensaiando aqui um pivô de baixo na perda dos R$ 26,98. Veio aqui, bandeirou, tentou um fôlego aqui para cima, não chegou a romper essa região aqui, deixou um topo menor do que o anterior e está buscando novamente fazer o que? Um pivô de baixo na superação dos R$ 26,98. Então aí, possibilidade de trade que tranquilo, se viesse perder aqui os R$ 26,98, aí o stop fica um pouco caro para mim, porque o stop técnico é acima desse topo aqui, certo? Então tem um stop técnico aqui acima e talvez uma relação aqui dá um pouco mais de, talvez de 1 para 1,5, mais ou menos, não chega a ser nem 2 para 1. Então aí seria já me faria rever esse trade aqui em Educ 3 pelo gráfico diário na ponta vendedora. E aqui eu tenho destaque na ponta negativa também em Intermédica, né, GNDI 3, um bate de um candle de baixo, um bate de um pivô de baixo aqui na perda dessa região aqui, perna de impulsão, não ganhou fôlego, voltou com força aqui para baixo. Então eu vou ter aqui as próximas faixas de suporte aqui, mas graficamente eu não vejo muito interessante para mim operar em GND 3. Trago aqui CARD 3 também, uma queda de 5,17%. Ensaiando também pivô de baixa bastante interessante. Só que tá bem ruim de se operar em CARD 3 porque eu tenho aqui faixas de suporte muito próximo. Então eu não tenho ali aquela relação de risco-retorno bastante atrativo, tendo em vista que eu tenho suporte nos R$ 12,54, suporte nos R$ 11,94, então aí só seria interessante para mim operar se vier justamente perder essa região aqui entre os R$ 12,54 e os R$ 11,94. Então, perdendo aqui essa região, faz o pullback, padrão de candle ou pivô de baixo, seria a forma de pensar em trade, tendo em vista que eu tenho aqui essa região aqui e essa outra região aqui para fazer parciais em CARD pelo gráfico diário. Fora isso, eu opto ficar de fora. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um fechamento de mercado. Agradeço para você que ficou até o final e até amanhã, se Deus quiser. Uma ótima semana de trabalho para todos vocês que acompanham aqui o nosso canal.